primeiramente, né, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos aí, galera. Muito obrigado pelo prestígio, por estarem aqui prestigiando o nosso webinar. Meu nome é André Almar, né, trabalho atualmente aqui no Grupo Multi como líder da parte de DevOps e Cloud. Né, tanto o Daniel como o Rafa fazem parte aqui da equipe do Multi, né? Então, a gente trabalha implementando projetos aí de DevOps, CI/CD, de Cloud, tudo que envolve esse mundo, né, DevOps, por assim dizer, a gente faz aqui na nossa área, né? Então, eu também sou bastante conhecido aí pelo envolvimento nas comunidades, né? Sou organizador e fundador da DevOps BH. Hoje é a maior comunidade de DevOps do Brasil. Tem, se eu não me engano, tem uns 3.500 membros já, né? Também um dos fundadores e organizadores do Cloud Native BH, organizador também core do DevOps Days BH, também é o maior evento, um dos maiores eventos de DevOps do Brasil, é o maior DevOps Days do Brasil, né? Ano passado a gente conseguiu colocar aí 630 pessoas porque esse ano, infelizmente, por causa do Covid, não vai ter, né? Mas é isso, galera. Então, esse é um pouquinho sobre a minha apresentação, o que eu faço aqui no Multi. E eu vou deixar agora o Daniel, primeiramente, se apresentar. Fala aí, Dani, pra gente. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar. Eu trabalho na equipe, sou DevOps Engineer. Já venho atuando no Grupo Multi há bastante tempo. Comecei como sysadmin e agora entrei no mundo DevOps. Estamos aí seguindo nos desafios. Isso aí, valeu, Olá, Dani. Rafa. Olá, Valeu. pessoal, sou o Rafael, tá? Sou aqui integrante também do Grupo Multi, sou DevOps Engineer também como o Daniel. Comecei há muito tempo com a parte de sysadmin, Linux, né? Quem conhece bem aí o Kurumin, esses caras mais antigos aí, eu também tive a oportunidade de trabalhar com tudo isso. E hoje atuo como DevOps, tá? A parte mais aí de automação, qualidade, entrega de código com qualidade como do produto de maneira final aí para os clientes, conseguindo esse fluxo de CI/CD e esteiras aí. Hoje eu vou falar da parte de qualidade, né? E espero poder ajudar todos vocês aí. Valeu, Rafa, isso aí. Curumim, você falou aí, né? Curumim é só quem é das antigas mesmo, hein? Cara, Kurumin e o Kurumin Lite. É, Lá do início. Tempo é da minha época também, já denunciou na cidade, né? já denuncia, dá para O entregar Rafa é já. Mas vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, a gente né, se apresentou aqui e eu vou apresentar um pouquinho para vocês, rapidamente, o Grupo Multi, né? O Grupo Multi é uma empresa de consultoria que está aí no mercado há mais de 20 anos, então está bem consolidada, né? E como toda empresa que acompanha as novas tendências e as novas tecnologias, o Grupo Multi veio se reinventando também ao longo do tempo, né? Então, começou lá atrás com uma parte de ERP, né? Então, mexeu muito em implantação de ERP e tal. Passamos pela toda a parte de middleware aí, né? Então, projetos de SOA, arquitetura orientada a serviços, esse tipo de coisa. E nos últimos anos, a gente está com uma pegada muito forte, né? Tanto na parte de arquitetura, que eu já vou falar um pouquinho mais a respeito disso, que sempre foi um dos diferenciais do Grupo Multi, mas também com a parte de DevOps, Go to Cloud, e assim por diante, né? Fazem parte das nossas ofertas de serviço, de trabalho, né? Então, por exemplo, na parte de arquitetura que eu citei para vocês, a gente tem um diferencial bastante grande aí na parte de arquitetura e a gente tem uma oferta hoje que é muito legal, que é a arquitetura como serviço. Muitas empresas procuram o Grupo Multi pela nossa expertise em arquitetura, porque não adianta nada você começar um projeto e só instalar ferramentas e sair usando. A gente sabe que um projeto de software, um projeto de um aplicativo, um projeto de software de modo em geral, existem várias peças que têm que ir se encaixando, né? Então, se você solta essas várias peças e elas não se encaixam, no final você tem ali coisas que são como elefante branco, que você não usa. Então, a nossa expertise em oferecer arquitetura como serviço é justamente essa, né?
qual stack que você já tem aí? O que você já usa? O que a gente pode acrescentar? Né? Como é que a gente pode encaixar essas peças? E estamos tendo bastante sucesso, né, em ajudar nossos clientes a juntar essas peças do quebra-cabeça. Outro serviço que a gente oferece também é a parte de DevOps, né, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. A parte de Go to Cloud, que é ajudar você a ir para a nuvem. Então, lembre-se que Go to Cloud não é só fazer lift and shift, né? Pegar a sua aplicação que está rodando em bare metal, em um data center qualquer, ou em máquinas físicas, e colocá-la na nuvem. Aí a nuvem, seja o provedor que você escolher, né? Oracle Cloud, AWS, Google Cloud, Azure da Microsoft e assim por diante. Não é só isso. Existem adaptações que têm que ser feitas. Porque geralmente, se você fizer lift and shift, vai sair mais caro você manter a sua aplicação na nuvem do que você deixar rodando lá no seu bare metal, no seu hardware físico, no seu data center. E também temos uma vertical aqui, uma torre dentro do Grupo Multi, que é a parte de integrações. Já mexemos bastante com integrações aí no passado, especialmente na parte de middleware que eu citei anteriormente, né, de SOA, arquitetura orientada a serviços e assim por diante. Então, temos uma pegada bastante forte em integrações de aplicações também. Tudo bem? Então, essas são uma pequena parte do nosso portfólio. Se você quiser conhecer mais a respeito do Grupo Multi, pode ir lá no site www.grupomulti, com temudo, né, mult.com.br. Então, lá você vai achar as nossas ofertas, os nossos serviços. Tem o nosso blog lá, que tem bastante conteúdo tecnológico. Você vai poder ver vídeos, baixar white papers, e-books a respeito de diversos assuntos, né, tanto DevOps, como arquitetura, como RPA, que é automação, integração e assim por diante. Cloud Native também. Então, vocês podem ir lá no site e conhecer mais a respeito do Grupo Multi, ok? Então já fizemos aqui a apresentação do Grupo Multi, já fizemos a apresentação dos apresentadores aqui, de quem vai participar desse bate-papo de DevOps, então vamos passar para o próximo slide aí, Daniel, por favor. Vamos lá, galera. Primeiros passos para se implementar. Ah, tá. Antes de eu começar, antes que eu me esqueça, quando vocês tiverem perguntas, galera, podem soltar aí no quadro, igual vocês soltaram o bom dia de vocês, e aí as perguntas serão respondidas no final do evento, ok? Podem fazer as perguntas aí que a gente responde no final do evento. Então, vamos lá. Como é que a gente pode dividir os primeiros passos, ou os principais passos, né, para se implementar DevOps com sucesso? E aqui, antes da gente falar um pouquinho mais a fundo sobre cada passo desses aqui, a gente tem que definir o que é DevOps, né? Muita gente ainda tem essa dúvida. Ah, DevOps é cultura. DevOps é um cargo? DevOps é o quê? É uma metodologia? Então, dependendo de para quem você perguntar, às vezes as respostas variam, mas se a gente pegar a definição correta de quem criou o termo, né, que foi o Patrick Debois, lá na Bélgica, 2008 para 2009, a gente vai ver que DevOps nada mais, nada menos é que a junção de pessoas, processos e tecnologia com o único objetivo de prover valor mais rápido e mais constante ao nosso usuário. Seja o nosso usuário um usuário interno ou um usuário externo, ok? Então vamos, durante o webinar, manter na nossa cabeça essa definição de DevOps, né? Pessoas, processos e tecnologia com o intuito de prover valor mais rápido ao usuário, ok? Existe todo um debate sobre DevOps é cultura e não é cargo. Infelizmente, eu digo que a gente já perdeu essa batalha. Por quê? Porque o mercado ele já chama aquelas pessoas que implementam a metodologia DevOps ou processos DevOps para prover valor mais rápido ao usuário, já chamam esses profissionais de DevOps Engineer, né? Engenheiros DevOps ou analistas DevOps. Porque fica mais fácil, às vezes, de achar esses profissionais no mercado do que você colocar um outro nome, né? Então, existem diversos nomes aí no mercado que vocês vão achar.
Só que aí muitas empresas já estão usando o DevOps Engineer aí como nome de cargo, ok? Então a gente não vai entrar nesse debate aqui de se é certo ou se é errado, né? Colocar o cargo de uma pessoa como analista de DevOps ou não, né? Coloca na cabeça de vocês que se eu uso, né, desses passos aqui que a gente vai falar para prover valor mais rápido ao usuário, eu estou utilizando o DevOps, tá bom? Eu estou utilizando essa metodologia. Então vamos lá falar do primeiro passo. Primeiro passo, e a gente não pode fugir dele, dessa discussão, é a parte de cultura. E o que está envolvido nessa parte de cultura, quando a gente está adotando a metodologia DevOps? A gente pode citar aí três tópicos rapidamente, né? Que vocês podem ver aí no slide. Experimentação, ter uma cultura de experimentação, ter uma cultura de continuous learning ou aprendizado constante, e ter uma cultura blameless. Blameless significa sem culpa. É uma cultura onde eu não aponto o dedo, né? Eu não tento achar culpados. Eu não tento personificar um culpado por uma falha num sistema em produção, por exemplo. Eu não vou falar que o Rafa foi culpado por aquele serviço ter caído X horas. Não. Né? Então vamos falar um pouquinho, vamos adentrar um pouquinho dentro de cada um desses tópicos. Quando a gente fala de cultura, de modo em geral, não envolve somente esses 3 pontos, envolve mais, mas como o tempo, né, não dá para a gente falar tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3. A parte de cultura, envolvendo parte de experimentação, significa muito que a gente sempre tem que estar experimentando e, por consequência, vamos estar falhando. Né? O Facebook tem um ditado lá, na cultura deles, que é fail fast and break things. Então, fale rápido e quebre coisas. Isso é uma cultura de experimentação. Nós somos seres humanos, propensos ao erro. Nós nunca vamos acertar 100%. A gente falha, acerta. Opa, acertei aqui, aquelas 3 falhas que ficaram para trás, eu não vou mais fazer. Porque eu já sei o caminho, eu já acertei como que eu faço tal coisa. Quando a gente está falando de software, é assim que funciona. Né? Então a gente vai lá desenvolver o nosso software, eu tenho todos os testes para cobrir que o software não vá para a produção com bugs, mas mesmo assim pode escapar um bug ali e dar um pau em produção, por exemplo. Né? Falhou, beleza. Eu estou experimentando uma feature nova, uma tecnologia nova. Né? Vão ocorrer falhas. Então a gente tem que, como eles dizem em inglês, né, embrace failure. Eu tenho que abraçar a falha. Não existe uma organização, uma empresa ou um profissional que implemente DevOps 100% sem falhas. Não existe. Isso é utópico, é sonho. Não existe isso. Então, temos que abraçar a falha. Como que a gente abraça isso? Através de uma cultura de experimentação. E puxando a respeito dessa cultura de experimentação, vem um processo de aprendizado contínuo. Por quê? A gente sabe que na nossa área de TI, área de software, os profissionais que trabalham nela, a gente fez um contrato eterno com o estudo. Eu ouvia, quando eu era criança, falar assim, né? Que se você for médico, prepara para estudar a vida inteira. Quem é médico perto de profissional de TI na questão de estudo? Porque o médico tem uma base, e é uma ciência que está aí há milhares de anos. TI é uma ciência que é muito nova, bem nova. Então, tem processos ainda que estão sendo descobertos. Então, a gente faz um contrato eterno com o estudo, a gente tem que sempre estar aprendendo o tempo todo. A tecnologia que eu uso hoje, talvez daqui a 5, 8, 10 anos, ela vai estar obsoleta. Né? Se a gente falasse essa frase há 10, 15 anos atrás, a gente poderia dizer, a tecnologia que eu uso hoje, com certeza, daqui a 5, 10 anos, vai estar obsoleta. Então, a gente está passando aí por uma maturidade na área, abstrações novas sendo criadas, e, por consequência, temos que ter essa cultura dentro da nossa empresa de aprendizado constante, aprendizado contínuo. E por que isso? Porque senão a gente fica para trás. Senão você, como empresa, fica para trás na questão de vantagem tecnológica comparado ao seu concorrente. E aí, quando a gente fala isso, significa assim, eu tenho um software de delivery de comida, meu concorrente também tem. Só que se ele entrega features mais rápidas que você, os usuários vão migrar, vão
deixar de usar o seu software de delivery e vão passar a usar o do concorrente. Então, notaram a nuance aí, o detalhe da coisa? Essa cultura de experimentação tem que estar envolvida também, né? E por último, a gente pode citar a cultura blameless, né? Que é uma cultura sem culpa. Então, se ocorreu uma falha em produção, eu não vou fazer uma caça às bruxas. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque, antes de tudo, quando a gente se trata de quem implementa o software, quem cuida do software, né, da equipe de TI ou da equipe da empresa como um todo, quem está debaixo ali são pessoas. Pessoas têm sentimentos, têm anseios, têm desejos, né, têm o seu modo de agir, o seu modo de se vestir, o seu modo de ser, as suas crenças e assim por diante. Então, nós estamos lidando com seres humanos, ao final de tudo, não estamos lidando com máquinas. Apontar dedo é péssimo. Por quê? Porque viram a caça às bruxas e é muito fácil, né? Eu chegar e falar assim, deu um pau em produção, o Daniel é o culpado. Vamos cair matando em cima do Daniel para... Então, você cria uma cultura de medo. As pessoas não vão ficar confortáveis trabalhando com você e como o mercado aí está bombando, elas vão sair fora e procurar outro lugar para trabalhar, onde elas se encaixam melhor. Quando a gente fala de cultura, né, envolvendo essa cultura de sem culpa, né, blameless, a de experimentação constante, de aprendizado constante e outras nuances que vêm envolvidas aí, na parte de uma cultura DevOps, a gente está falando de pessoas, tem que ter um apoio constante do C-Level lá, da diretoria. Não adianta nada eu querer criar essa cultura aqui, né, debaixo da pirâmide assim e subindo. Ela tem que começar top-down, ela tem que começar aqui do topo da pirâmide e descendo. Então, apoio de diretoria, de gerência é essencial. E não é um apoio, digamos, pro forma, para falar assim, não, eu apoio. Não, é um apoio que tem que ser mostrado com atos. Tem que deixar a equipe com certo grau de autonomia para eles fazerem as mudanças necessárias. Então, se não tiver apoio da diretoria nessa parte de cultura, de implementação de DevOps como um todo, nada feito, né? Vocês vão falhar nessa parte. Então, se tiver alguma pessoa aí do nível de gerência, de diretoria, sabe que vocês são parte fundamental nesse processo de adoção de tecnologia. Deixar o time à vontade para eles poderem fazer o que for necessário. Tá bom? Dar confiança, dar autonomia para eles. No segundo ponto, a gente tem a parte de processos. E por que a gente fala de processo? E aí, processo está envolvido tudo, tá? Tanto processos de negócio, como processo de desenvolvimento, como processos de forma em geral dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Porque quando a gente está falando de implementar DevOps, nós estamos com uma pegada ágil. Então, esquece o waterfall, cascata, esquece aquele negócio de ficar abrindo não sei quantas solicitações, pedir bênção para todo mundo para poder deployar algo em produção. Não, isso tem que acabar. Isso não funciona numa implementação de DevOps com sucesso. Só que isso não quer dizer que você não vai ter uma rastreabilidade disso. Não quer dizer que você vai deixar Deus dar aí, né, e fazer deploy à torta à direita, não ter um tracking disso, um registro. Não, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer falar aqui, na questão do processo, é que quanto mais processos burocráticos você coloca em cima do outro, você trava a parte ágil da coisa. E DevOps sem ágil não existe. Não existe eu falar que estou implantando DevOps, mas eu tenho que pedir 500 aprovações para poder deployar uma feature em produção. Não. Esse não é o estado da arte. Isso aí você está fingindo que está fazendo DevOps, mas não está fazendo DevOps da maneira que deveria. Lembrando de novo que DevOps e Ágil estão ali, casados, estão bem conectados. Se não tivermos uma pegada ágil, se não mudarmos os nossos processos para ter uma pegada ágil, nada feito. Não vamos conseguir entregar valor para o usuário com a velocidade que ele deseja. Lembra do exemplo que eu citei no passado, né? Tem 2 softwares de delivery de comida. Esse aqui você precisa pedir 500 aprovações para colocar uma feature nova lá, em produção. Esse aqui já tem um processo estado da arte, em que é push para master ali, passou nos testes todos, o deploy já vai direto em produção. CI/CD rodando direitinho, infra como código, monitoramento contínuo lá, que a gente vai falar um pouquinho agora mais tarde, monitoramento contínuo, para se pegar algum erro já faça um rollback, né? Existem também rollbacks automáticos, que ele fica monitorando ali, então se der algum erro num threshold que você configurou, o rollback já é feito de maneira automática. Tudo isso é o estado da arte. Então você tem que mirar esse objetivo. Se esse cara aqui consegue fazer isso, seus usuários novamente vão migrar dessa sua plataforma de delivery e ir para o concorrente, porque ele consegue entregar valor
ele consegue entregar novas features de maneira mais rápida. E aí, quando a gente amarra tudo isso num processo, né, os processos da empresa têm que ir para essa pegada mais ágil, de decisões mais rápidas, né, de quebrar barreiras, né, é uma coisa um tanto quanto, não é fácil implementar isso, mas o seu objetivo deve ser mirar, ter processos mais ágeis, ok? O terceiro ponto, a gente fala sobre qualidade. E aí, queremos convidar agora nosso querido Rafa Coelho para falar um pouco sobre a qualidade. Então, Rafa, o que você tem para falar para a gente aí sobre qualidade como um dos principais passos para implementar DevOps com sucesso? Diz aí para a gente. Bom, pessoal, boa tarde, tá? Para quem não viu a apresentação, eu sou o Rafael Coelho, sou DevOps, engenheiro DevOps aí no Grupo Multi também, tá? E a gente vai tratar alguns temas sobre o que é qualidade na entrega de software, tá? Como um todo. Daniel, você pode passar aí o próximo slide, por favor? Beleza. O que é qualidade na entrega de software? Muitas organizações e muitas pessoas se perguntam, né? Para eu poder ter qualidade, eu tenho que ter o meu teste unitário. Eu tenho que ter um teste de integração e esse teste ele tem que estar automatizado. Ele tem que ter inspeção de duplicidade de código. Eu preciso encapsular ou não algumas funções. Eu sou obrigado, para ter a qualidade, ter uma esteira de CD, ter uma parte de CI integrando as minhas ferramentas. Eu tenho que ter automação de código, automação de infraestrutura. Eu trabalho com que tipo de infraestrutura? Infraestrutura mutável, infraestrutura imutável. Trabalho com container, não trabalho com container, com Kubernetes, orquestrador e por aí, e outros afins, tá? O que é qualidade no contexto geral, tá? Eu uso muito uma frase utilizada pelas pessoas que implementam infraestrutura como código, tá? Que o seu software, o seu código só está pronto, não quando ele não está no ambiente de QA, desenvolvimento, pré-produção, UAT, produção. E o seu código só está pronto quando está na mão do teu cliente, de maneira segura, resiliente e rápida. Foi aquilo até que o André comentou anteriormente, né? Você tem os dois clientes lá, você tem um cara que está pedindo aprovação para Deus e para o mundo, não está tendo um cenário de testes integrados e tal, mas está pedindo as permissões X e Y numa esteira X, enquanto o outro aqui pede uma única permissão, roda teste de integração, teste automatizado, tá todos os testes estão na sua esteira de CI/CD e faz o merge para master e entrega o seu produto em produção, tá? Então, assim, você tem os dois cenários ali. Então, quem que vai estar mais apto para o mercado, né? Esse cliente que pede um monte de autorização e não tem esse cenário de testes e esse parâmetro de qualidade pré-estabelecido, ou esse outro cliente aqui que só pede uma autorização e tem todos esses parâmetros, né? Esse que vai sair ganhando sempre, porque ele já está engajado com essa cultura de DevOps com termos de qualidade, tá? Eu costumo dizer mais, né? Qualidade, pessoal, é tudo isso. É tudo isso e um pouquinho mais. Por quê? Por que é importante você ter o seu teste unitário a cada PR, tá? Para você pegar possíveis bugs, para você evitar pullback de branch, para poder você evitar retrabalho. Então, com o seu próprio teste unitário, você evita passar erros para frente. Os testes de integração, eles sempre são feitos em um ambiente específico ou entre ambientes, tá? Por que é bom salientar a integração? Porque, às vezes, o desenvolvedor ele faz a parte de experimentação de uma tecnologia nova e fez uma função X. E essa função X pode ou não impactar em funções Y ou Z. Como é que a gente faz essa validação toda, né? A gente coloca na nossa esteira a parte de integração, de teste automatizado. Então, para você ter um cenário conciso de qualidade, você tem que ter sempre essas coisas em mente. Você tem que ter, sim, seu teste unitário, você tem que ter o seu teste de integração. Esses testes sempre devem estar automatizados. Por que automatizados? Pessoas erram. E toda vez que uma pessoa for fazer qualquer teste, ela vai errar, ela vai esquecer algum ponto. Não tem como um ser humano lembrar pontos e vírgulas de tudo que foi alterado e tudo que foi feito. Ele vai errar e geralmente é sempre um erro simples. Geralmente é um comentário no lugar errado, às vezes é uma função que ele comentou para poder testar a função nova.
Geralmente são coisas simples, que passam batido e no teste você vai pegar isso, tá? A parte de você encapsular funções é muito importante, você não ter essa duplicidade, tá? A parte do CI/CD. Algumas pessoas falam, Rafael, eu utilizo o GitLab CI, eu utilizo o Circle CI, como é que eu faço para poder integrar isso com as minhas ferramentas de testes? Qual seria a melhor ferramenta para poder estar no meu CI/CD? Nós temos aqui no próximo slide, tá? Algumas dessas ferramentas, tá? Que seriam o SonarQube, o Selenium e o Test Complete, tá? Por que é importante você encaixar uma ferramenta dessas na sua esteira? Para você ter de maneira responsiva para todos que estão ali naquela squad, né? Como o Almar falou, né? Tá tudo engajado no ágil. Então você tem uma squad, você tem todo o pessoal ali envolvido. Para todos que estão ali envolvidos, saber onde é que está o erro. Saber o erro, não quem fez o erro. É importante essa cultura de não apontar dedo. Falar assim, ó, gente, deu problema nessa feature X ou nessa release. Ela não passou por causa do erro Y. Aí todo mundo corre para poder consertar esse erro Y e subir esse cara para frente. Então, é importante ter essa integração entre as ferramentas, tá? Eu vou falar um pouco mais aqui do Sonar, tá? Como você faz a integração do Sonar, do SonarQube, com o Azure DevOps, ou o GitLab CI, ou outra ferramenta de CI/CD, ou ferramenta de CD, como o Jenkins, né? No Azure, antes de você fazer as integrações, você tem que criar o seu projeto do Sonar, né? Você entra no Sonar, cria seu projeto, dá o nome dele específico, tá? Baixa os tokens e usa o padrão de teste coverage para verificar o quanto de cobertura esse seu código tem e o quanto que você vai aceitar e o quanto que você não vai aceitar. Tem cenários de coverage que aceitam de 80% a 97% de cobertura total de testes no código. E foi aquilo que foi comentado anteriormente, né? Mesmo com ferramentas de teste top e tudo bem ali integrado, você sempre vai ter os 3% que pode passar um bug ou outro, que pode também quebrar a produção. Só que a ideia é diminuir isso, é diminuir esse número de problemas que vai chegar em produção e deixar o seu código chegar para o seu cliente final de uma maneira segura e transparente, tá? Por que é legal usar o Sonar? Daniel, você pode passar o próximo aí? Por que é legal usar o Sonar? Porque ele tem todo esse dashboard para que todas as organizações vejam. Às vezes você tem um pessoal de produto que não entende. Fala assim, mas a gente abriu lá a sprint para poder fazer tal entrega. Por que ainda não aconteceu? Quais foram os problemas? Aí você tem os laudos para poder apresentar. O pessoal, time de QA ali, às vezes fica assim, se perguntando, por que tem tanto erro? Porque todo mundo sabe como é que funciona às vezes, né? Cai as coisas para poder serem feitas e você tem que fazer rápido. E aí acaba não passando uma coisa quando você tem uma ferramenta dessa, né? Ele traz para você o número de cobertura, a parte de duplicidade em código, a parte de bug, e melhor, ele mostra onde está, o método que está e o que tem que ser corrigido. Então, a pessoa tem mais assertividade para poder corrigir esse código e fazer a entrega desse código até a produção, tá? Isso é muito bom para a visão de negócio, para a visão de diretoria, entender como é que está o estado real da sua aplicação. Muitos diretores de empresa não sabem. Se chegar alguém hoje em algum diretor e falar assim, como é que está o estado de segurança da sua aplicação? Você garante total segurança do seu código? Você garante a total qualidade, que é isso que a gente está falando, né? Total qualidade do seu código? Aí o cara fala assim, garanto, mas como é que você garante? Como é que você sabe? Se você não tem esses parâmetros pré-estabelecidos ali. E isso é muito bacana de você integrar tudo isso com a parte CSD e DevOps, tá? E automação também. E até um tema que eu vou puxar o gancho para o Daniel tocar agora, tá? De como fazer a automação e o que tem que ser feito para poder ter isso aí rápido. Bom dia, pessoal. Para quem não estava no início aí nas apresentações, eu sou o Daniel. Eu trabalho no time de DevOps do Grupo Multi, sou DevOps Engineer. Aí, seguindo o que o Rafa e o Almar falaram aí, a gente vai ver agora o que automatizar e como automatizar para a gente ter a qualidade, ter tudo isso que foi falado. Aí vem a primeira pergunta, né?
o porquê automatizar. E isso, assim, é muito importante porque está relacionado à transformação digital, ao que o mercado espera, a agilidade que o mercado espera na entrega. Então, assim, é importante porque sem automatizar hoje, você não consegue a agilidade ou e a qualidade, ou não consegue em tempo hábil com relação aos concorrentes, como já foi dito aí. Então, por isso que é importante automatizar sempre o máximo possível e tudo que for possível para a sua entrega. E seguindo, a gente vem com outra questão, né? O que automatizar? Aí já chega na parte mais, assim, não na mais complexa, mas no que é bem importante da gente pensar, que é como que a gente vai fazer essas entregas, como vai automatizar. A gente pode automatizar a cloud, pode automatizar grande parte do parque on-premise, não físico, lógico, né? Mas a parte lógica toda desse data center on-premise, a gente tem ferramentas para ajudar nessa automatização. E, assim, é muito importante buscar isso. E hoje, os profissionais aí, o sysadmins, eu venho dessa área há muitos anos, então a gente vê a importância de estar atento a essas tecnologias, de estar ligado no que deve ser feito, porque daqui para frente não tem muito outro caminho para seguir, a não ser esse, né? Aí, assim, depois que você já sabe o que automatizar, vem a parte do como automatizar. Aí eu tenho alguns exemplos aqui de infra como código, de Git Flow, o que a gente pode fazer para prover essa automatização. A gente pode usar lá um exemplo, o Ansible como ferramenta de configuração de recursos ou sistemas, alguns o Terraform para provisionamento de recursos, o GitLab ou Azure DevOps para fazer a parte de CI/CD. Então, assim, é importante a gente saber quais ferramentas a gente pode utilizar, o que vai agregar na entrega. E, assim, lembrando coisas importantes com relação à infra como código e ao CI/CD, é sempre deixar um código bem clean, é, sempre especificando versões, não usar tag assim, latest, porque quando você rodar de novo seu código vai pegar outra versão, pode dar problema, sempre ter tudo bem especificado. Lembrar que o pipeline, você descreveu ele, mas ele não é seu, então ele tem que estar escrito de uma forma clara, de uma forma limpa, para o entendimento das pessoas na equipe, porque a cultura DevOps pede isso. A cultura DevOps ela é para agregar as pessoas, juntar todo mundo todo mundo entender que é um time só, não é nada, esse código aqui é meu, então eu faço ele do jeito que eu entendo. Não, a gente tem sempre que ver que é uma coisa que a equipe vai usar, que tem que estar bem entendido, com relação ao pipeline, deixar ele o mais tranquilo possível de entendimento, sem muitas lógicas complexas no pipeline de CI/CD, porque é uma coisa que pode interferir na forma que você está entregando ou no que você está entregando. Sempre tentar automatizar de forma clara o máximo possível. Ô Daniel, aí pegando o gancho no que você falou anteriormente, né, e até nesse slide que a gente está vendo, Sim, acho que tem muita pessoa que pensa assim, poxa, minha infra hoje é toda on-premises, é tudo bare metal, tudo servidor aqui no data center.
será que tem como automatizar alguma coisa nisso aí? Ou somente tem como automatizar coisas se eu for para a nuvem? Isso é uma questão que, tipo assim, hoje tem que mudar bem, né, a cabeça das pessoas, porque não é só cloud, o on-premise também. Tem coisas que, logicamente, a gente não vai conseguir 100% num data center local, mas a configuração de um servidor específico, a, mesmo a criação de uma imagem, um exemplo, uma criação de uma imagem para um VMware, alguma coisa assim, a gente já consegue automatizar hoje. E uma coisa boa disso, que mesmo a gente fazendo os descritores lá da automatização da infra, a gente ainda pode colocar isso num Git Flow também, para seguir toda uma entrega. Ele não, tipo assim, não precisa ficar a Deus dará, ele vai ter lá todos os passos da entrega, pode ter aprovação, não é uma coisa que vai subir, eu vou subir meu data center todo aqui sem ninguém saber o que eu estou fazendo. Não, ele pode estar bem definido. Bacana. Pegando aí, eu acho que você já responde uma das perguntas que a gente recebeu aqui, do Manuel Júnior, né? Ele falou assim: pode dar exemplos de cenários do que e como automatizar? Eu tenho uma infra tradicional com VMware, que você acabou de citar, né, Daniel? E usando Oracle Linux e Windows, switches, links de internet, middleware, né? Tomcat, Nginx, Apache. Pode dar alguns exemplos de como começar a automatizar nesse cenário? Eu acho que você já até falou um pouco, né? Eu tenho que criar uma VM. Em vez de eu criar ela na mão, eu posso escrever um script para eu ter já a imagem dessa VM pronta, né? Tem a questão do Ansible também. Eu tenho que subir uma VM e fazer uma configuração toda nela, lá, instalar bibliotecas e libs, etc e tal. Eu posso usar o Ansible para já, no script de Ansible lá, já fazer essa gestão da configuração, né? Sim, já deixar tudo automatizado, só aguardando as aplicações, né? Um exemplo aí eu tenho um site lá no Apache, mas aí eu tenho uma infra interna, eu tenho que subir o servidor. Aí tem que instalar todos os pacotes, tem que instalar o sistema operacional na versão específica. É, a gente não precisa mais ficar fazendo tudo na mão, né? A gente usa o Ansible. Ou, um exemplo também, a gente está usando VMware, eu quero criar uma imagem template aqui de uma máquina. Eu posso usar o Packer. O Packer, ele não é uma ferramenta que eu coloquei aqui nos slides, mas ele é uma ferramenta de automação para criação de imagens. Então, ele não tem que ser Ou usado só seja, para cloud. eu consigo usar o Packer não somente em um cenário de cloud, né? Eu consigo usar no cenário de on-premises, né? Sim, ele tem os providers dele lá para alguns fornecedores, igual o Terraform tem provider não só para cloud, ele tem para VMware também, um exemplo, né? Então, assim, a gente pode usar essas ferramentas de automação todas em ambiente on-premise também. Bacana, ótimo. Daniels, volta só lá naquele primeiro slide lá que a gente tem os tópicos, que ficou faltando o último lá, que são as métricas. A gente falar rapidinho. Você pode passar para frente aí, esse aí. Isso, então, galera, o último aí, né? Métricas, monitoramento contínuo. Se a gente for pegar esse símbolo do infinito aí do DevOps, né? Então a gente tem que ficar nesse loop aí eternamente, né? Então, como é que a gente vai iterar e melhorar os nossos processos, as nossas entregas de valor? É só se a gente ficar iterando nesse loop aí. E, para a gente iterar, para não repetir os erros do passado, temos que medir, temos que ter métricas. Afinal, o que não é medido não pode ser gerenciado. E quando a gente fala de métrica, é um monitoramento contínuo, beleza? A gente vai usar a nossa suíte lá de monitoramentos, de observabilidade, logs e assim por diante, para a gente ter uma visão, né, 360 da nossa aplicação, do nosso software, do nosso serviço, e para que erros que aconteceram não aconteçam mais. Para isso, a gente precisa das métricas.
O Rafa até citou aí na fala dele. Quer ver? Bota um pouco para frente aí, Daniels, por favor. Aquela imagem do dashboard do SonarQube. Isso aí, galera, é um exemplo de métricas, né? Isso aí é um exemplo de métricas, né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo aí, você já está vendo aí, ó, 171.929 linhas de código naquele projeto, 4,2% de duplicação de código. Então, aí já está 4,2% do nosso código já está ferindo o princípio DRY, né? Don't repeat yourself. Apenas 16,6% de coverage, então ainda não está boa essa cobertura. O ideal é que tenha ali, né, 85 a 90% aí no mínimo, 80% no mínimo de cobertura. Então, olha que interessante. Eu estou usando uma ferramenta de qualidade, SonarQube, igual o Rafa falou aí mais cedo, mas essa ferramenta me dá insights, me dá métricas importantes para que eu possa trabalhar no meu dia a dia para resolver aqueles problemas, né? Uma coisa interessante também dessa figura aí do Sonar é que ele traz a parte de bugs também, ó, 348 bugs, e aí o bug não pode ser só no seu produto em si, pode ser um bug da versão da linguagem que você está usando, da stack que você está usando e assim por diante. Poxa, eu tenho muito bug aqui da versão 1.19 da minha linguagem X. Poxa, mas na 1.20 já corrige 50% desses bugs, então eu tenho que migrar ou não? Então, tudo isso você pode estar usando como métricas para discutir nas suas reuniões de planning, nos seus planejamentos e aí os objetivos com que você vai trabalhar aí mais para frente, né, nas suas sprints. Uma outra coisa importante também, a parte de segurança, né, 2.214 vulnerabilidades. Então, isso é vulnerabilidade para caramba. Como que eu corrijo isso? Atualizando versão, aplicando patch, corrigindo um buraco que tem aqui no meu código e assim por diante, né? Code smells também, isso é muito legal na parte de qualidade, né? 1,4% de débito técnico. 9.669 code smells, é aquele código que cheira ruim, né? Então, um código que não está seguindo as guidelines da linguagem, não está seguindo... geralmente a gente fala isso, né? De guidelines da linguagem. Então, o que os meus devs, as minhas equipes, os meus squads podem trabalhar para diminuir esse ratio aí, essa porcentagem de débito técnico. Então, quando a gente fala de métricas, é um assunto bem abrangente. A gente está mostrando aqui um exemplo de métricas relacionadas a qualidades, mas que vão influenciar no processo como um todo. E é isso que a gente, né, deixou de fora aqui ainda, monitoramento clássico, né? Quantas requests eu estou recebendo por segundo, qual que é o load de CPU e memória dos meus servidores, né? E assim por diante. Beleza? Galera, então é isso. Chegamos ao final aqui do nosso webinar, mas vamos responder perguntas aqui, porque tem pergunta pra caramba, né? Legal. Vamos lá. O Manuel Júnior... Centro de automação, hein? Não, a primeira é para você aqui, Rafa. Ó, o Manuel Júnior perguntou: consigo usar o Sonar em projetos tanto on-premises quanto em cloud? Responde aí pra gente. Consegue. Você consegue usar ele multi-cloud também. Você pode usar ele em formato SaaS, formato on-premise. Você pode usar até o Sonar no container, se for o caso, tá? Ele é open source, tem umas features dele open source, você pode usar até para poder testar aí no teu ambiente, cara. Eu recomendo dar uma olhadinha lá na documentação de como fazer uma POC dele usando o container e mostrar para o seu pessoal quanto você pode melhorar os códigos que estão rodando no seu on-premise, né? Porque você não vai analisar a infraestrutura, você vai analisar o código que vai estar indo para essa infraestrutura. Bacana. O João aqui, João Pena dando parabéns. João, o próximo é você, hein? Próximo webinar é você. João. O Alexandre Bezerril. Vocês já tiveram experiências de projetos DevOps com a nuvem da Oracle? Sim, Alexandre, nós somos parceiros Oracle. Bastante projetos. E temos bastante projetos aí implementados já com a nuvem da Oracle, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão relacionada a isso, pode procurar a gente, está aqui nosso e-mail, ó, meu e-mail, do Daniel, do Rafa, que a gente bate um papo com você. E se quiser já mandar alguma dúvida aí agora, né, com relação a isso, pode mandar também. Também pode mandar, beleza? Loelmo Gonçalves, aqui no GPA,
GPA acho que é Grupo Pão de Açúcar, já temos a utilização do Sonar, bacana. O Sonar é uma ferramenta, assim, é muito boa, sabe? As pessoas deviam usar mais para poder guiar o desenvolvimento delas, né? Por isso que a gente falou de Sonar aqui. Leonardo Sattler, sou UX e adorei compreender um pouco mais sobre como implementar DevOps. Agradeço a vocês. Léo Sattler. Valeu, Léo. Obrigado aí pela presença e pelo prestígio, né? A gente fica feliz com sua presença. Manuel Júnior, em algum momento vocês vão compartilhar essa apresentação? Gostaria de trazer esses insights para a empresa. Sim, Manuel, o pessoal do marketing vai mandar para todo mundo que foi inscrito o replay do webinar e os contatos aí, ok? Isso aí a gente vai compartilhar, não se preocupe. Diego Mendes, bom dia, pessoal. Utilizo o Azure DevOps para publicar e realizar controle de versão dos meus projetos. Ok, ele deve usar o Azure Repos lá, né? Utilizo o MS Test para realizar o teste de qualidade dos meus pacotes. Ou seja, em cada um dos projetos que possuo, tem um projeto MS Test. Tem alguma ferramenta que possa centralizar esse teste de qualidade e não utilizar o MS Test, que deveria ser utilizado apenas para o teste unitário? Diego, essa pergunta sua aqui é um pouco complicada de responder agora, mas faz o seguinte, manda um e-mail para a gente aí, com essa pergunta, que a gente responde ela, tudo bem? Porque a gente tem uns cenários também de Azure DevOps aqui, só que a gente não está usando esse MS Test, não. A gente está usando esqueci o nome agora. Tem o Coverlet. Isso, é esse aí, isso aí. Coverlet e o Nugget. E o Nugget, é. Acho que a dúvida dele, Rafa, é se não tem nenhum... Mas aí tem que ver se ele está rodando o mesmo agente, se não está. Manda um e-mail para a gente aí, com a sua dúvida mais bem, assim... detalhado? Explicando mais detalhado. Isso. Rondinelli, o grande Rondinelli aí, ó, das antigas. Parabéns, ótima apresentação, pessoal. Valeu, Rondinelli. O Will falou aqui, ó, Sonar salva. Dá uma ideia muito boa das suas aplicações. Isso aí. Muito bem. Isso aí. Manuel dando parabéns também. O Claudeci falando que tem experiência on-premises com GitLab. Os runners lá do GitLab, Sonar, JFrog, Jenkins, Gradle, tudo em container. Ó, bacana, hein? Containers legal. Isso é legal. Isso é legal. O Diogo falou que beleza, vai mandar assim um e-mail. Valeu. Desculpe tantas perguntas. Não, Manuel, tem que perguntar. Isso aí, obrigado pela pergunta mesmo. Aí ele está falando aqui, ó. Nesse caso, eu precisaria do Terraform e ou Packer para provisionar o ambiente e o Ansible para instalação de pacotes e automatização das configurações. O que você está falando que eu posso usar? Eu vou usar várias ferramentas para automatizar. Manuel, quando a gente fala aqui de Terraform, a gente está falando geralmente de recursos em cloud, né? Eu não sei se o Terraform tem provider para on-premise, eu acho que não. Tem. Ele tem provider para vSphere. Mas é só para o vSphere, né? Geralmente é só a versão do provider. Bacana, Mas aí, assim, complementando aí a resposta da pergunta dele, sim, você usa as ferramentas de criação de recurso, né, ou criação de imagem como o Packer, criação de recurso Terraform, criação de imagens lá com o Packer, ele faz testes também. E para configuração, você utiliza o Ansible, isso mesmo. Aí, assim, a gente tem uma gama muito grande de ferramentas, né, pessoal, que podem ser usadas, mas é bom a gente sempre ver quais irão atender ao que a gente precisa, quais irão atender as expectativas, porque se a gente coloca muita ferramenta para usar, a gente acaba embolando o meio de campo ali, não consegue sair muito do lugar. É aquilo que a gente falou no começo, né? Adotar DevOps não é meter um monte de ferramenta lá e boa, né? Não é instalar e sair usando. Tem que ter toda a parte de arquitetura envolvida para juntar esses quebra-cabeças. Claudecir Miranda. Podemos então concluir que o objetivo do DevOps é tornar processos mais simples, integrar desenvolvedores e profissionais de infraestrutura, unir as equipes e aumentar as entregas aos clientes, agregando velocidade e qualidade delas. Exatamente, Claudecir, você definiu. Perfeito. Falou tudo. Falou tudo, sem nada mais a acrescentar. É justamente isso. Tem uma pergunta aqui de um anônimo.
Como trazer a cultura DevOps para o dia a dia de uma empresa que quer ser ágil, mas a diretoria cobra no modelo cascata? Como balancear? O engajamento precisa nascer aonde? Ou como demonstrar isso para as camadas superiores? Já foi falado aqui, né, no começo, a importância do envolvimento da diretoria, dos CEOs, dos CIOs, dos diretores e assim por diante, na questão da cultura DevOps, da agilidade. Se você fala para o mercado, por exemplo, que você está adotando uma cultura DevOps, agilidade, mas na verdade, né, você está ali com a casca bonitinha, né, mas por dentro você está meio podre, não vai adiantar. Uma hora isso vai vazar. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, o conselho é ter uma conversa franca com a sua diretoria, com a sua gerência, para falar que processos têm que ser mudados. Quem que é o principal tomador de decisão na empresa para que isso ocorra, né? Então, tem que chegar e levar um discurso a essa pessoa para falar, olha, do jeito que está, não dá. Ou do jeito que está, eu consigo mudar até aqui. O resto eu não consigo, né? De novo, né? É uma das partes mais difíceis de se mudar, porque nós, como seres humanos, nós queremos ficar folgados, né? Nosso cérebro é preguiçoso, quer ficar fazendo as coisas do mesmo jeito sempre. Mas se a gente ficar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, não vamos ter resultados diferentes. É impossível eu querer fazer a coisa do jeito que eu faço agora e ter um resultado diferente. Seu concorrente vai te engolir. Beleza? E isso Então, é uma parte do que a gente ajuda os clientes, né, Omar? sim. A gente sempre vem tentando ajudar os clientes nessa parte, nessa conversa, Isso. mostrar a importância, né, de se trabalhar assim. E a gente sabe que existe muita ansiedade, né? Para mudar rápido, para eu falar que eu vou adotar DevOps e daqui um mês tudo magicamente sair, né? Não, Não, não somos. Ninguém é Harry Potter que bate a varinha lá e é, transforma tudo, né? Tem que ter e é todo um custo, né? planejamento. Tem que ter todo um planejamento, um processo. Isso é importante. E aí a diretoria, o CEO, CEOs, eles têm que comprar isso, essa briga junto com a gente, porque é só assim que a transformação vem. Sim. Beleza? Eu Eu acho que, sou a favor de sobretudo, ser. Omar, Pode falar, o, Rafa. o, eu acho, sobretudo, o time de infraestrutura e desenvolvimento, eles têm que andar junto. Eu ainda vejo muito disso do cara, não, aquele cara é de infra, aquele cara é o dev, não, cara. Tudo vai ser uma coisa só. A qualidade, desenvolvimento, infraestrutura está se tornando cada vez mais um só. Então, assim, vai chegar um momento que o próprio desenvolvedor vai criar sua infraestrutura como código, vai fazer os seus testes de qualidade, vai fazer a integração dele na esteira e vai entregar isso em produção de maneira tranquila e transparente, entende? Vai tudo Isso, mais voltar para uma coisa só. isso aí. E, Perfeito. Rafa, Claudeci falou que automatizando as tarefas podemos liberar as pessoas envolvidas para atuarem onde tem mais valor para o cliente. Isso mesmo, Claudeci. O Google tem essa é uma. a ideia. O Google tem até um ditado, né? Ele chama assim: Automate yourself out of your job. Então, automatize você para fora do seu trabalho, digamos assim, numa tradução livre, numa tradução literal. Tem um amigo meu, um conhecido meu, que ele é SRE, né? Lá no Google em Zurique, na Suíça. E ele falou assim, cara, aqui é assim, se a gente faz uma coisa manual hoje, daqui a um ano, no máximo, essa coisa tem que estar automatizada, porque eu vou ser cobrado por isso. Ele falou assim, tem coisas que você pensa que não dá para automatizar, mas a maioria das coisas dá para automatizar. É interessante o mindset dos caras, né? Não é um mindset de, putz, eu vou automatizar aqui e vou perder meu emprego. Vou parar de ficar clicando na tela e não vou automatizar. Não, Você tem vai a começar mentalidade até de final de semana, né? tem final de semana, tem outras coisas para fazer, né? Tenha uma mentalidade de abundância, né? Porque é só assim que você vai crescer. É isso aí, Claudeci. Felipe Melo. Felipe Melo, será que é o Felipe Melo do Palmeiras? Bom dia, Será? men. Só fera neste webinar. Por onde começar na carreira de DevOps e qual a trilha inicial para quem quer entrar na área? Eu vou deixar o Daniel responder porque ele é um caso disso, né, lá no Multi. Ele começou como analista de suporte infra, lá hoje está atuando como DevOps. Então, qual a dica que você dá aí, Daniels, para o Felipe Melo? O principal, né? Sempre ir atrás de conhecimento, mas assim, igual eu que venho da área de sysadmin há bastante tempo, assim, eu enfrentei algumas questões com relação
A parte de descritores, porque hoje é tudo código, então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pegar bem, tem que correr atrás bem de estudo, na parte de linguagem de programação, mas, assim, voltado para aquilo que você quer, né? Não, eu vou ter que virar um desenvolvedor, não, você vai estudar uma linguagem de programação referente àquilo que você quer trabalhar. Aí eu comecei com Terraform, depois eu fui para Ansible, e assim, mas sempre lembrando que a automação ela ajuda a gente em quase tudo. Só que a gente tem que ter um conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Eu vou ser DevOps agora e eu vou começar a fazer arquitetura de ambientes em cloud. Mas a gente tem que conhecer aquela cloud, já tem que ter tido alguma vivência com ela. Eu tenho que conhecer um pouco de rede, eu tenho que conhecer servidores, eu tenho que conhecer alguns recursos que eu vou utilizar para depois eu automatizar. Por que isso? Porque quando você precisa fazer um troubleshooting, a infra como código ela não vai É, resolver para você. Aí, assim, por isso que é importante a gente ter o conhecimento daquilo que a gente vai trabalhar e depois automatizar isso tudo. Aí eu comecei tendo uma vivência com cloud, depois comecei a automatizar com Terraform, aí depois comecei a automatizar a configuração desses recursos com Ansible. Uma coisa vai puxando a outra, né? E Sim, eu também posso ser o que o Daniel falou da questão de você utilizar foca muito nessa parte de automação, mas para aquilo que qual é a sua dor do momento, né? Não adianta nada, eu vou aprender, sei lá, eu vou aprender linguagem tal, mas no seu trabalho você não usa. Mas se você for aprender a linguagem tal com o intuito de fazer um script para automatizar algo que vai te dar mais valor ali no seu trabalho, use essa abordagem, beleza? Gostei muito da dinâmica do webinar, parabéns, valeu Claudeci, valeu pela pergunta. E é isso, pessoal. Espera aí, dá tempo de responder mais uma pergunta aqui? Foi tudo muito esclarecedor. Obrigado pela oportunidade. Show, meninos. Samantha James. Obrigado, Samantha. Obrigado por prestigiar a gente aí. obrigado. Silvio, parabéns pela apresentação. Obrigado, Silvio. Infraestrutura como serviço. Podem falar sobre o roadmap dessa abordagem, evolução de novas tecnologias? É mais ou menos o que a gente já falou aqui, né? Envolve muito a parte de gestão de configuração com Ansible e Terraform para recursos de cloud, ou se você tiver um Baseflow on-premises, dá também. Basicamente é você tratar a sua infraestrutura agora como você trata o seu código de desenvolvimento normal. Então, nada de ter aquelas equipes gigantes de infraestrutura fazendo tudo na mão. Você pode fazer tudo automatizado, né? E aí, é muito engraçado isso, porque é tão simples quando você dá digamos aqui, no Kubernetes da vida, você dá um helm delete, o nome do chart, ele deleta a sua aplicação inteira, né? Se você der um helm install, helm update -, ele sobe a sua aplicação inteira. Aí a gente está falando a nível de aplicação. Mas com Terraform, por exemplo, para cloud, você faz a mesma coisa. Terraform destrói no script, ele destrói a sua infra toda. Terraform plan, Terraform apply no script, ele sobe a sua infra toda. Um ou dois comandos ele sobe. Nada de, eu vou demorar 3 dias para provisionar um ambiente Unix, eu tenho que baixar todas as bibliotecas na mão, eu tenho que instalar o software isso, aí eu libero o ambiente para você, aí você vai instalar Nginx e os scripts. Não, é tudo automatizado. Basicamente é isso que a gente procura quando a gente usa infraestrutura como código, beleza? E as ferramentas estão aí para trazer essa agilidade que a gente precisa mesmo, né? Não tem mais aquele negócio, eu vou demorar uma semana para montar essa infra aqui na cloud. Não, eu acho que se as demora ferramentas uma estão aí para semana para ajudar a fazer, gente. né? Demora uma semana para fazer o código, né? Depois você fez o código, cara, você só pluga nele Aí lá. você replica em todos os ambientes que você quiser, né? Isso aí. Galera, chegamos ao fim do nosso webinar. Muito obrigado por todo mundo que prestigiou, pelas perguntas. Teve um engajamento muito grande da galera aí, muitas perguntas. Valeu demais. E obrigado aí, viu? Obrigado pela presença de todos. Daniel, fala suas palavras finais. Rafa, suas palavras finais, para a gente despedir da galera.
Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado pelas perguntas também, se a gente conseguir esclarecer as dúvidas de todos. Valeu. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, tá? Por darem o tempo de vocês para nos escutar nessa manhã. Só complementando aqui, tá? Para quem está quiser começar na carreira DevOps, comece com parte de infra, uma linguagem de programação, uma ferramenta de automação, um cloud provider e mindset, sabe? Sempre pense em como melhorar isso e parte de monitoramento. É isso, galera. Obrigado a Isso todos. aí. Valeu, galera. Valeu. Valeu!